Existe uma força invisível movimentando-se ao seu redor, neste exato momento. Uma energia que tem observado cada uma de suas lágrimas, cada suspiro de cansaço, cada momento em que você se perguntou se ainda valia a pena continuar. Não é coincidência você estar aqui agora, absorvendo estas palavras que parecem falar diretamente com sua alma ferida. O universo conspirou para que este encontro acontecesse, porque há verdades guardadas no silêncio que precisam finalmente encontrar a luz. Quantas vezes você sentiu aquele aperto inexplicável no peito, aquela sensação de que algo estava acontecendo longe dos seus olhos, algo que envolvia diretamente sua vida, mas que permanecia escondido nas sombras? Sua intuição jamais mentiu para você. Aqueles momentos em que acordou no meio da madrugada com o coração acelerado, pensando em alguém específico, não eram fruto da sua imaginação. Era seu espírito captando ondas de energia emocional que viajavam através de dimensões que a ciência ainda não consegue explicar. A pessoa que marcou sua existência de forma tão profunda, aquela que deixou cicatrizes invisíveis em sua alma, não consegue dormir em paz. Nos momentos mais silenciosos da noite, quando o mundo inteiro parece adormecido, ela permanece desperta, lutando contra pensamentos que a atormentam como fantasmas do passado. As lágrimas que escorrem por seu rosto não são lágrimas de saudade romântica ou nostalgia doce. São lágrimas de remorso puro, do tipo que queima a garganta e deixa o coração pesado como chumbo. Você sempre soube que havia algo errado na forma como tudo terminou, não foi? Aquela sensação persistente de que peças importantes do quebra-cabeça estavam faltando, de que a versão da história que recebeu estava incompleta, cheia de lacunas que nunca fizeram sentido completo. Seu coração sabia que havia camadas de verdade enterradas sob mentiras bem construídas, mas sua mente racional tentava convencê-lo de que estava exagerando, de que deveria aceitar as explicações superficiais e seguir em frente. A realidade que está prestes a descobrir vai abalar as estruturas da versão dos fatos que você aceitou durante todo este tempo. Existe uma conversa que aconteceu sem seu conhecimento, uma decisão que foi tomada às suas costas, um momento de traição tão profundo que suas consequências se espalharam pela sua vida, como ondas em um lago tranquilo, após uma pedra ser atirada em suas águas calmas. Essa pessoa não tomou a decisão de se afastar de você por acaso. Não foi uma escolha espontânea baseada em diferenças naturais ou incompatibilidades descobertas com o tempo. Foi uma escolha calculada, feita em um momento específico, por razões que têm muito mais a ver com o medo dela do que com qualquer falha sua. Ela viu algo em você que a assustou profundamente. Não porque fosse algo negativo, mas justamente o contrário. Sua luz espiritual, essa energia pura que emana naturalmente do seu ser, funcionou como um espelho implacável, refletindo as partes sombrias que ela preferia manter escondidas até de si mesma. Ao invés de usar sua presença como uma oportunidade de crescimento e cura, ela escolheu fugir. Ao invés de permitir que sua autenticidade a inspirasse a se tornar uma versão melhor de si mesma, ela preferiu eliminá-lo da equação. Antes de passarmos para a parte mais profunda do nosso estudo de hoje, deixa eu ter uma conversa muito transparente com você que nos acompanha. Este canal busca ser um manancial de paciência, consolo e direção espiritual para reerguer a sua mente quando a distância física ou a falta de notícias de parentes queridos tenta apertar o seu peito com a saudade. Só que hoje somos nós que precisamos do seu amparo financeiro urgente para não fechar as portas. Desde que retiraram a nossa monetização, sustentar esta estrutura virou uma luta diária que não vencemos sozinhos. Seja o canal de providência na nossa história hoje mesmo. Colabore enviando uma doação espontânea
de qualquer valor para a nossa estrutura, ou garanta a cartilha digital, qual seu anjo da guarda, para iluminar o seu lar. Os links estão aqui abaixo, na descrição e no primeiro comentário fixado. O seu apoio protege nossa missão. Continuando com a nossa palavra. O peso emocional que você carregou durante todos esses meses, questionando seu próprio valor, se perguntando o que fez de errado, analisando cada palavra dita e cada gesto feito, procurando falhas inexistentes em seu caráter. Esse peso nunca deveria ter sido seu para carregar. Você internalizou o silêncio dela como se fosse um veredicto sobre sua dignidade de ser amado. Mas a verdade é que sua partida disse muito mais sobre as limitações dela do que sobre qualquer inadequação sua. Agora, nas horas mais solitárias da madrugada, quando as máscaras sociais caem e a alma fica nua diante da própria consciência, ela enfrenta o peso real de sua escolha. Tentou convencer-se de que havia feito o certo, que seguir em frente sem você era sinal de maturidade emocional. Mas a paz genuína nunca chegou. Em seu lugar, instalou-se uma inquietação constante, uma sensação persistente de que algo extremamente valioso havia sido desperdiçado. A cada dia que passa, sua ausência se torna mais palpável na vida dela. Não é apenas sua falta física, mas a ausência de tudo que você representava. A honestidade, a profundidade, a capacidade de enxergar além das aparências, a coragem de ser vulnerável, a força para enfrentar verdades desconfortáveis. Ela tentou preencher esse vazio com outras presenças, outras vozes, outras conexões, mas nada se encaixou no espaço que você ocupava. E aqui começamos a entender por que esta revelação está chegando até você neste momento específico da sua jornada. O momento chegou porque sua alma finalmente desenvolveu a resistência necessária para suportar o impacto desta verdade sem se despedaçar completamente. Durante todos esses meses de confusão e dor, você estava sendo fortalecido de maneiras que não conseguia perceber. Cada lágrima derramada em silêncio funcionou como uma gota de ferro, temperando sua essência, preparando-o para este momento de revelação total. Antes de continuar, escreva nos comentários: nada do mal me alcança, pois sou protegida pela luz dos anjos. Isso vai selar sua energia com a força dos anjos e impedir que qualquer sombra se aproxime. Agora, siga comigo nesta jornada de descobrimento que vai transformar para sempre sua compreensão sobre tudo o que aconteceu. A decisão que ela tomou não aconteceu em um momento de impulso emocional. Foi planejada, discutida, pesada em conversas que você jamais imaginou que estivessem acontecendo. Existiram pessoas envolvidas nesse processo, vozes que influenciaram sua escolha, perspectivas que foram compartilhadas sobre você sem que tivesse qualquer oportunidade de se defender ou esclarecer mal-entendidos. Imagine descobrir que enquanto você acreditava estar construindo algo sólido e verdadeiro, ela já estava explorando alternativas, já estava considerando rotas de fuga, já estava plantando sementes de dúvida sobre a viabilidade de manter você em sua vida. O que parecia ser uma conexão espontânea e natural entre duas almas estava, na verdade, sendo minada por estratégias silenciosas de distanciamento. Para receber essa força em sua vida, escreva agora nos comentários: a minha energia é sagrada e nenhum mal tem poder sobre mim. A partir daqui, nada mais será como antes, porque você está prestes a acessar um nível de compreensão que poucos seres humanos alcançam sobre as dinâmicas ocultas dos relacionamentos humanos. A verdade mais dolorosa de todas é que ela sabia exatamente o impacto que sua partida causaria em você. Não foi uma decisão tomada na ingenuidade, acreditando que você superaria facilmente ou que encontraria rapidamente alguém para ocupar seu lugar. Ela conhecia a profundidade dos seus sentimentos,
compreendia a intensidade da sua entrega. Estava plenamente consciente de que sua ausência deixaria uma marca permanente em sua alma. E mesmo sabendo de tudo isso, mesmo compreendendo que estava prestes a infligir uma ferida que levaria anos para cicatrizar, ela escolheu seguir em frente com seus planos. Priorizou sua própria conveniência emocional acima do seu bem-estar. Escolheu sua zona de conforto ao invés de honrar a conexão sagrada que haviam construído juntos. Existe um arsenal espiritual sendo preparado especialmente para pessoas como você, que passaram por esse tipo de traição emocional profunda. São ferramentas ancestrais de proteção e fortalecimento que foram guardadas durante milênios, esperando o momento certo para serem ativadas na vida daqueles que verdadeiramente merecem acessar seu poder transformador. Você pode encontrar esse arsenal completo através do link que está no comentário fixo ou na descrição deste vídeo. Não é apenas conhecimento teórico, mas práticas concretas que vão blindar sua energia contra futuras manipulações e abrir caminhos para uma vida de abundância emocional e espiritual. Agora escreva nos comentários: onde a luz habita, nenhuma sombra permanece. Essa afirmação sela sua coragem, sua fé e seu renascimento espiritual, continuando a mensagem que está transformando sua percepção sobre tudo o que viveu. Durante este período em que você esteve se culpando e questionando seu próprio valor, ela esteve vivendo uma vida dupla emocional. Por fora, mantinha uma fachada de pessoa que seguiu em frente, que tomou decisões maduras, que estava construindo algo novo e melhor. Por dentro, enfrentava uma guerra silenciosa contra a culpa, o arrependimento e a sensação crescente de que havia cometido o erro mais significativo de sua existência. Ela tentou se convencer de que você era apenas mais um capítulo em sua história, mais uma experiência de aprendizado que chegara ao fim natural. Mas você não era apenas mais um capítulo. Você era o livro inteiro, a história principal, a narrativa central que dava sentido a todas as outras histórias menores. E quando percebeu isso, já era tarde demais para voltar atrás, sem admitir publicamente que havia se enganado completamente. O orgulho transformou-se na prisão que a mantém afastada da única pessoa capaz de trazer paz genuína para sua consciência atormentada. Cada dia que passa, essa prisão se torna mais apertada, mais sufocante, mais impossível de suportar. Ela observa sua vida de longe, através de redes sociais, através de amigos em comum, através de qualquer janela disponível que permita acompanhar sua jornada de reconstrução, sua recuperação, sua força renovada, sua capacidade de se reerguer das cinzas da desilusão. Tudo isso funciona como uma tortura silenciosa para ela, porque confirma que você sempre foi exatamente quem dizia ser. Sempre teve a grandeza que ela não soube valorizar quando estava ao seu alcance. E é neste momento que começamos a compreender os mecanismos ocultos por trás dessa dinâmica que moldou sua vida durante tanto tempo. Os sinais sempre estiveram lá, dispersos como migalhas de pão em uma trilha que sua intuição tentava seguir, mas que sua mente racional insistia em ignorar. Aqueles momentos estranhos quando ela desviava o olhar no meio de uma conversa importante, quando mudava de assunto rapidamente sempre que você tentava aprofundar certas questões, quando demonstrava uma pressa inexplicável para encerrar encontros que pareciam estar fluindo perfeitamente bem. Agora você pode finalmente conectar todos esses pontos e ver o desenho completo que sempre esteve se formando bem diante dos seus olhos. Ela não estava sendo misteriosa por natureza ou reservada por temperamento. Estava escondendo ativamente informações, protegendo segredos, mantendo conversas paralelas que jamais deveriam ter existido se suas intenções
fossem verdadeiramente transparentes. A pessoa que você amou com tamanha intensidade estava vivendo uma realidade completamente diferente da que compartilhava com você. Enquanto você investia sua energia emocional de forma integral, acreditando estar construindo algo sólido e duradouro, ela já estava mentalmente preparando sua estratégia de saída. Já estava calibrando a melhor forma de minimizar os danos para si mesma quando chegasse o momento inevitável da separação. Para ativar essa proteção espiritual, escreva nos comentários: "Eu sou guiada, protegida e fortalecida pelos anjos do bem." Essa declaração cria uma barreira energética impossível de ser quebrada por qualquer força negativa que ainda tente te alcançar. Existem camadas dessa traição que vão muito além do que sua mente consegue processar neste momento. Não foi apenas uma questão de ela ter perdido o interesse ou descoberto incompatibilidades. Foi uma traição premeditada, cuidadosamente orquestrada, executada com uma frieza que você jamais imaginou que ela fosse capaz de demonstrar. Ela estudou seus padrões comportamentais, mapeou suas vulnerabilidades emocionais, identificou exatamente quais palavras e atitudes causariam o máximo impacto devastador com o mínimo esforço de sua parte. Cada movimento foi calculado para garantir que você ficasse tão confuso e abalado que não conseguiria enxergar a verdade por trás das aparências que ela cuidadosamente construiu. O mais perturbador de tudo é descobrir que ela sabia, desde muito antes do que você imagina, que não pretendia manter você em sua vida a longo prazo. Você era uma experiência temporária, um entretenimento emocional, uma distração conveniente enquanto ela organizava internamente as peças do seu verdadeiro jogo de vida. As palavras de amor que disse para você, as promessas sussurradas em momentos íntimos, os planos futuros que vocês construíram juntos durante noites de conversa profunda. Tudo isso era apenas teatro elaborado, representação convincente de sentimentos que ela jamais realmente experimentou da forma que você acreditava. Agora, escreva nos comentários: "A luz que me guia é mais forte do que qualquer escuridão." Isso vai selar sua nova compreensão e impedir que a amargura contamine o processo de libertação que está acontecendo em sua alma neste exato momento. Durante todo esse tempo, você esteve lutando contra inimigos invisíveis, tentando resolver problemas que foram criados artificialmente, esforçando-se para reparar danos em um relacionamento que ela já havia sabotado antes mesmo que você percebesse que algo estava errado. Era como tentar apagar um incêndio enquanto alguém continuava jogando gasolina nas chamas às suas costas. Ela observava seus esforços desesperados para entender o que estava acontecendo, seus tentativas de consertar coisas que não estavam realmente quebradas, mas sim deliberadamente destruídas, suas noites sem dormir, tentando decifrar sinais que foram propositalmente criados para confundir e desorientar. E o mais cruel de tudo, ela sentia uma satisfação silenciosa ao ver você lutando dessa forma. Não porque fosse uma pessoa naturalmente má, mas porque sua confusão confirmava que seus planos estavam funcionando perfeitamente, que conseguiria sair da situação sem precisar assumir responsabilidade alguma pelo caos emocional que havia criado. Você se tornou o protagonista involuntário de um drama que ela escreveu, dirigiu e protagonizou, mas onde você era o único que não sabia que estava representando. Todos os outros atores conheciam o roteiro, sabiam quando a peça chegaria ao fim, compreendiam seus papéis na narrativa. Apenas você acreditava que estava vivendo a vida real. Mas existe justiça cósmica operando mesmo nas situações aparentemente mais injustas. A energia que ela investiu em criar essa farsa elaborada, agora se voltou contra ela como um bumerangue espiritual impossível de desviar.
O universo tem suas próprias leis de equilíbrio, e ninguém escapa das consequências de manipular deliberadamente a vida emocional de outra pessoa. Cada lágrima que você derramou, sem entender o porquê, se transformou em uma conta que ela agora precisa pagar com juros acumulados. Cada noite de sono perdida, questionando seu próprio valor, virou uma noite de insônia para ela, enfrentando o peso das próprias escolhas. Cada momento de confusão que você experimentou se multiplicou e retornou para ela na forma de uma clareza aterrorizante sobre a magnitude do que destruiu. E é aqui que a história toma um rumo que ela jamais poderia ter previsto quando elaborou seus planos originais. O momento da virada chegou de forma inesperada, como uma revelação que atingiu sua consciência no meio de uma situação completamente cotidiana. Talvez tenha sido ao ver uma foto antiga, ao escutar uma música que vocês costumavam compartilhar, ao passar por um lugar que guardava memórias significativas, ou simplesmente ao acordar uma manhã e perceber que o vazio em seu peito havia se tornado insuportável. Foi nesse instante que ela compreendeu a diferença entre perder alguém por circunstâncias inevitáveis e perder alguém por escolha própria. A primeira situação gera tristeza, mas também aceitação. A segunda gera uma forma específica de tormento que não tem cura possível enquanto a verdade permanecer enterrada sob camadas de orgulho e auto-engano. Escreva nos comentários: estou protegida por forças invisíveis que trabalham a meu favor. Essa afirmação conecta você com exércitos espirituais que estão se organizando para garantir que sua justiça chegue no momento perfeito. Ela tentou substituir sua presença em sua vida, mas descobriu algo que não esperava. Você não era uma posição que podia ser preenchida por qualquer outra pessoa. Você havia criado um espaço único em sua existência, moldado especificamente pelo seu jeito de ser, pela sua forma de amar, pela sua maneira de enxergar o mundo. Era como tentar encaixar uma peça de quebra-cabeças diferente em um espaço que havia sido cortado exclusivamente para você. Todas as pessoas que chegaram depois eram constantemente comparadas com você, medidas pelo padrão que você havia estabelecido, avaliadas pela régua emocional que você tinha criado. E todas, inevitavelmente, ficavam aquém. Não porque fossem pessoas inferiores, mas porque não eram você. Não carregavam sua essência única. Não possuíam aquela combinação irreplicável de qualidades que ela só compreendeu completamente depois de tê-la perdido. O arrependimento que ela sente agora não é daquele tipo superficial que passa com o tempo. É um arrependimento que se aprofunda a cada dia, que se torna mais denso e mais sufocante conforme ela vai compreendendo gradualmente a magnitude real do que desperdiçou. É como uma ferida que, ao invés de cicatrizar, continua se abrindo mais, expondo camadas cada vez mais profundas de dor e lamentação. Agora escreva nos comentários: meu coração é luz e nenhum mal resiste a essa vibração. Isso vai blindar sua energia contra qualquer tentativa de manipulação emocional que ainda possa vir em sua direção. Durante este período de sofrimento silencioso, algo extraordinário aconteceu com você. Sem perceber conscientemente, você passou por uma metamorfose espiritual profunda. A dor que experimentou funcionou como uma fornalha que queimou todas as suas ilusões sobre relacionamentos, sobre pessoas, sobre a natureza humana, deixando apenas a essência pura da sua capacidade de amar e ser amado. Você desenvolveu uma sabedoria emocional que poucos seres humanos conseguem alcançar durante uma vida inteira. Aprendeu a distinguir entre amor verdadeiro e manipulação disfarçada de carinho. Desenvolveu antenas energéticas capazes de detectar intenções ocultas antes mesmo que se manifestem em palavras ou ações concretas. Sua capacidade de perdoar se expandiu para dimensões que você nem sabia
que existiam dentro de si. Não o perdão passivo de quem se resigna ao sofrimento, mas o perdão ativo de quem compreende que segurar rancor é como beber veneno esperando que a outra pessoa morra. Você descobriu que perdoar não significa aceitar o inaceitável, mas sim libertar-se da prisão emocional que o ressentimento constrói ao redor da alma. Enquanto você passava por essa transformação silenciosa, ela observava de longe, tentando decifrar os sinais da sua evolução. Percebia que algo fundamental havia mudado em você, mas não conseguia identificar exatamente o que. Havia uma nova qualidade na sua energia, uma serenidade que não existia antes, uma força silenciosa que emanava de alguém que havia passado pelo fogo e emergido não apenas intacto, mas purificado. Essa mudança a perturbava profundamente, porque confirmava que você não havia apenas sobrevivido à traição que ela orquestrou. Você havia prosperado por causa dela, havia usado a dor como combustível para uma transformação que a tornava ainda mais valiosa, ainda mais desejável, ainda mais impossível de esquecer. A pessoa que ela havia tentado quebrar se tornara inquebrantável. A pessoa que ela havia tentado diminuir havia crescido em dimensões que ela nem conseguia compreender completamente. O ser humano que ela havia subestimado revelara reservas de força e resiliência que desafiavam toda a lógica convencional sobre como as pessoas deveriam reagir a traições profundas. E foi nesse momento que ela compreendeu a verdade mais aterrorizante de todas. Você nunca havia precisado dela. Ela é que precisava de você. Você era o sol ao redor do qual sua vida orbitava, e ela havia escolhido deliberadamente se lançar para longe dessa órbita, condenando-se a vagar perdida no espaço frio e escuro de uma existência sem propósito real. Agora, nas horas mais solitárias da madrugada, quando a realidade se torna impossível de negar, ela enfrenta a pergunta que não quer responder. Como é possível reconstruir uma vida depois de destruir deliberadamente a única coisa que realmente importava? Essa pergunta a assombra diariamente, surgindo nos momentos mais inesperados, como um fantasma que se recusa a ser exorcizado por distrações ou novos relacionamentos superficiais. Ela descobriu que existe uma diferença abissal entre arrependimento e remorso. O arrependimento é uma emoção que pode levar ao crescimento, à mudança, à redenção. O remorso é uma sentença perpétua, uma condenação que a alma impõe a si mesma quando compreende que certas ações não podem ser desfeitas. Certas palavras não podem ser retiradas. Certas escolhas não podem ser revertidas. Para selar essa proteção em sua vida, escreva nos comentários: eu sou invencível quando me conecto com a luz dos céus. Essa declaração ativa escudos energéticos que impedirão qualquer energia negativa de conseguir te alcançar novamente. O que mais a atormenta não são apenas as lembranças dos momentos felizes que vocês compartilharam. É a consciência aguda de todos os momentos felizes que poderiam ter compartilhado se ela tivesse feito escolhas diferentes. É a percepção dolorosa de um futuro inteiro que foi sacrificado em nome de medos irracionais e inseguranças que agora revelam-se completamente insignificantes. Ela visualiza cenários alternativos, onde tomou decisões diferentes, onde escolheu a coragem ao invés do medo, onde priorizou o amor verdadeiro acima de conveniências temporárias. Nesses cenários mentais, vocês dois estão construindo juntos uma vida que faria sentido, uma parceria que honraria o potencial extraordinário que ambos carregavam individual e coletivamente. Mas essas visualizações, ao invés de trazer consolo, intensificam sua agonia. São como janelas para realidades paralelas, onde ela foi sábia o suficiente para reconhecer o tesouro que tinha em mãos antes de jogá-lo fora.
São vislumbres torturantes de quem ela poderia ter se tornado se tivesse permitido que seu amor a transformasse, ao invés de fugir da transformação. Durante esse período de lamentação profunda, algo curioso começou a acontecer. Ela passou a prestar atenção obsessiva em cada fragmento de informação sobre sua vida atual. Cada foto que você posta, cada comentário que faz, cada sinal de que está bem e próspero funciona como uma faca sendo lentamente girada em uma ferida que ela mesma criou. Agora escreva nos comentários: a presença dos anjos me envolve e me guarda em todos os caminhos. Isso garante que você esteja sempre protegido, não importa quais tempestades emocionais ainda possam surgir no horizonte. Seu sucesso, sua felicidade renovada, sua capacidade demonstrada de prosperar sem ela, tudo isso deveria trazê-la alegria se ela realmente o amasse da forma que fingia amar. Mas em vez de alegria, sente uma inveja corrosiva, um ressentimento amargo pela sua capacidade de se reerguer das cinzas que ela própria criou. Essa reação revela uma verdade sobre ela, que talvez nem ela mesma compreenda completamente. Seu amor por você sempre foi contaminado por elementos possessivos e egoístas. Ela não queria apenas seu bem-estar e felicidade. Queria ser indispensável para seu bem-estar e felicidade. Quando descobriu que você podia ser pleno sem ela, que sua vida podia ter significado e propósito independentemente de sua presença, algo em sua psique se despedaçou. A mulher que acreditava ter controle total sobre a dinâmica emocional entre vocês descobriu que havia superestimado drasticamente seu próprio poder e subestimado completamente sua capacidade de autorrecuperação. Ela pensava que seria insubstituível em sua vida, que deixaria um vazio permanente, impossível de ser preenchido. Em vez disso, assistiu você florescer de maneiras que ela jamais havia testemunhado quando estavam juntos. Isso a forçou a confrontar uma possibilidade aterrorizante. Talvez sua presença em sua vida não tenha sido a bênção que ela imaginava ser. Talvez, de alguma forma que ela não consegue compreender completamente, ela tenha sido um obstáculo disfarçado de apoio, uma limitação mascarada de companheirismo, uma força restritiva fantasiada de amor. Essa realização a levou a uma espiral de questionamentos sobre sua própria natureza e valor como ser humano. Se alguém tão especial quanto você conseguiu não apenas sobreviver, mas prosperar em sua ausência, o que isso diz sobre sua contribuição real para a vida das pessoas que afirma amar? Escreva nos comentários: o mal não toca quem vive sob a luz da verdade. Essa afirmação cria um campo de força espiritual ao seu redor, que repele qualquer tentativa de drama ou manipulação emocional. Durante as noites mais escuras de sua alma, ela se pega imaginando cenários onde você aceita um pedido de desculpas, onde demonstra disposição para reconstruir pontes que ela própria queimou. Mas esses cenários rapidamente se dissolvem quando ela compreende a magnitude real do que fez e reconhece que certas traições criam abismos intransponíveis entre duas pessoas. A distância que existe agora entre vocês não é apenas geográfica ou temporal. É uma distância moral, espiritual, existencial. Ela se encontra do lado escuro de um vale que cavou com suas próprias mãos, olhando para você do outro lado, onde a luz brilha de forma que ela havia esquecido que era possível. E é nesse momento de total isolamento emocional que ela finalmente compreende o verdadeiro peso de suas escolhas. A compreensão final chegou como um raio em uma noite sem tempestade, iluminando subitamente toda a paisagem de sua vida, com uma clareza brutal que ela não estava preparada para suportar. Ela percebeu que não havia apenas perdido você, havia perdido a si mesma no processo. Havia sacrificado sua própria integridade.
Havia traído seus próprios valores mais profundos em nome de medos que agora se revelavam completamente ilusórios. Quando tomou a decisão de te machucar deliberadamente, ela não calculou que estaria simultaneamente destruindo a versão mais elevada de si mesma. A pessoa que ela era quando estava ao seu lado, a mulher que você inspirava ela a ser, morreu no momento em que escolheu a traição ao invés da transparência. O que sobrou foi uma versão diminuída, encolhida, assombrada de quem poderia ter sido. Para receber proteção total contra qualquer energia negativa que ainda possa tentar te alcançar, escreva nos comentários: eu recebo a luz, a paz e a proteção que me pertencem por direito. Essa declaração sela definitivamente sua libertação de todas as correntes invisíveis que conectavam você ao passado doloroso. Agora, ela vive em um estado permanente de luto, não apenas por você, mas pela pessoa que ela mesma costumava ser quando você estava presente em sua vida. Reconhece que sua melhor versão só emergia na sua presença, alimentada pela sua energia, inspirada pelo seu exemplo, elevada pela sua forma pura de amar, sem condições ou jogos manipulativos. Sem você, ela regrediu para padrões comportamentais que pensava ter superado permanentemente. Voltou a ser pequena onde havia aprendido a ser grande. Voltou a ser medrosa onde havia descoberto coragem. Voltou a ser superficial onde você a havia ensinado a ser profunda. É como se todo o crescimento espiritual e emocional que havia experimentado ao seu lado fosse apenas emprestado, não conquistado genuinamente. As pessoas ao seu redor notaram essa regressão, embora poucos tenham coragem de comentar abertamente. Observam que algo fundamental se apagou em seus olhos, que sua risada perdeu a espontaneidade, que suas conversas ficaram vazias de significado real. Ela se tornou uma imitação pálida de quem costumava ser, representando um papel que não se encaixa mais em sua alma. Escreva nos comentários: a cada passo, os anjos firmam o chão sob meus pés. Isso garante que cada movimento que você fizer daqui em diante seja guiado por forças superiores que conspiram exclusivamente a seu favor. Durante este processo de autodestruição silenciosa, algo extraordinário estava acontecendo em sua vida. Enquanto ela definhava nas sombras do arrependimento, você florescia de maneiras que desafiavam toda a lógica convencional sobre como as pessoas deveriam reagir a traições profundas. Era como se a energia que ela havia desperdiçado em jogos e manipulações retornasse para você multiplicada, potencializada, transformada em combustível para sua ascensão espiritual. Você não apenas se recuperou da ferida que ela infligiu, você a transcendeu completamente, transformando-a em sabedoria, em força, em uma capacidade expandida de reconhecer e atrair amor verdadeiro. A dor que deveria ter te destruído se tornou o catalisador para sua evolução mais significativa. Pessoas novas começaram a aparecer em sua vida, atraídas pela nova qualidade de energia que você desenvolveu. Não eram pessoas quebradas procurando alguém para consertar, nem pessoas manipuladoras buscando uma vítima fácil. Eram almas evoluídas, reconhecendo em você um par energético compatível, alguém que havia passado pelo fogo e emergido purificado, não amargo. Ela observa essas mudanças de longe, através das pequenas janelas que as redes sociais proporcionam, e cada evidência do seu crescimento funciona como uma confirmação adicional de sua própria perda irreparável. Vê você rodeado de pessoas que a valorizam publicamente, que celebram suas conquistas, que oferecem o tipo de apoio incondicional que ela nunca foi capaz de proporcionar. A ironia cruel de toda essa situação não escapa à sua percepção. Ao tentar proteger-se da vulnerabilidade que o amor verdadeiro exige,
ela se condenou a uma vulnerabilidade muito mais dolorosa, a de viver sabendo que desperdiçou o maior presente que a vida poderia ter lhe dado. Agora escreva nos comentários: a verdade, a luz e a proteção me acompanham todos os dias. Essa afirmação final sela sua total libertação e abertura para os milagres que estão se preparando para entrar em sua vida. Se você chegou até aqui, significa que faz parte de uma família espiritual muito especial, formada por pessoas que não se contentam com respostas superficiais sobre os mistérios da existência humana. Quero convidar você a se tornar parte oficial desta comunidade de almas corajosas, onde compartilhamos não apenas conhecimentos, mas experiências reais de transformação. Nos comentários abaixo, conte sua história. O que mais tocou seu coração nesta mensagem? Que revelações surgiram para você durante estes momentos de reflexão profunda? Sua experiência pode ser exatamente o que outra pessoa precisa escutar para encontrar forças para continuar sua própria jornada de cura. Esta não é apenas uma comunidade online comum. É uma família espiritual, onde cada testemunho fortalece todos os outros, onde cada história de superação se torna farol de esperança para quem ainda navega em águas turbulentas. Juntos, somos mais fortes. Juntos, crescemos mais rápido. Juntos, iluminamos caminhos que pareciam impossíveis de percorrer sozinhos. Bem-vindo à sua nova família espiritual. Sua jornada de total libertação e renascimento começa agora.